Olá, profissionais, gerentes de projetos sustentáveis avançados, equipe de sustentabilidade, meio ambiente, governança corporativa, responsabilidade social. Eu sou Eduardo César da Project Max, seu PMO virtual sustentável, e vamos aqui então essas aulas abertas falando então sobre, o ESG, né, sua complexidade no mundo moderno que vivemos, né, cheio de taxonomias, regulamentações, a complexidade do próprio mundo VUC-BANI, o excesso de informações, a quantidade enorme de stakeholders que influenciam as nossas empresas, né, toda essa complexidade, esse novo desafio, né, da, da, das mudanças climáticas extremas, né, efeitos catastróficos aí, e essa necessidade, né, de termos um mundo mais sustentável, com recursos renováveis e assim por diante. Então, dada toda essa complexidade, né, como é que conseguimos então atuar numa empresa de uma maneira sustentável, né, trabalhando nos três pilares, no pilar então ambiental do E, no pilar social do S e toda a governança, mais o equilíbrio econômico de todos os projetos. A única forma que temos encontrado, então, né, que realmente para cumprirmos essa grande meta aí de 2030, que é o Pacto Global do 2030 da ONU, né, 17 ODS, e a busca do Net Zero até 2050, a redução de 1,5 graus aí, né, das temperaturas globais, né? A única maneira que a gente vislumbra, única maneira não, a ferramenta e o sistema que veio para nos auxiliar para que consigamos cumprir essa meta é verdadeiramente a inteligência artificial, o Generative AI, né? Ele é capaz de nos auxiliar para o processo de tomada de decisão de toda essa complexidade que vivemos hoje no mundo atual, né? Então é importantíssimo. Aqui estão os temas do nosso curso, né? O curso ESG mais IA, na busca da sustentabilidade corporativa. Então temos tópicos, né? Falamos muito sobre as taxonomias, e aí as taxonomias, regulamentações, e aí, né, próprio aí o rodapé, né, de todas as apresentações, justamente, né, começou com o GRI, com o GRI, depois temos o SASB, o CDP, TCFD, Ecovadis, né, ISSB, CSRD, o Science Based Targets, né, e o relato integrado e tantos outros, né? Então, essa sopa de letrinhas que falam do ESG, né? Nós vamos descomplicar tudo isso. E como que vamos descomplicar tudo isso? Nós vamos utilizar as melhores práticas de cada um, né? Por exemplo, o SASB tem um lado financeiro muito forte. Nós precisamos do TCFD também, né? Então vamos utilizar o SASB, tem de cada tipo de setor econômico, né? O CDP que traz o triplo A, né, do cuidado com a água, cuidado com o ar, com realmente os aspectos ambientais, né, do CDP. O GRI, que veio do mundo voluntário, né, veio do início de tudo isso, grande framework e metodologias. Ecovadis, sem comentários e tudo isso, né? Temos a IRENA, temos o Science Based Target, tudo isso, né? Uma quantidade enorme de informações. A única forma que, a melhor forma que vemos, né, para fazer tudo isso é através do Generative AI. E nós vamos mostrar isso para gerarmos o IR, que é o relato integrado justamente, né? E aí o relato integrado nos três pilares: o pilar ambiental, o pilar social e o pilar, né, da governança. Então, são as taxonomias que vamos ver. As plataformas, então, né, do IA generativo, e justamente com o ESG, vamos ver as melhores plataformas também. Vamos olhar a plataforma da Microsoft, que era
temos adotado aqui na ESG Project R pela sua facilidade de integração e vamos mostrar todas as subcategorias né, relativo ao pilar ambiental, pilar social e o pilar da governança. Então, sejam muito bem-vindos, uma grande quantidade, massa de informações, né, que vamos apresentar aqui nessas aulas abertas para vocês. Ok? Então, indo na continuação, vamos falar então das taxonomias, regulações e esse mundo complexo que vivemos. Da pesquisas que fizemos, né, as taxonomias são enormes, a quantidade, né, de informações nos 5 continentes aí do mundo. Então, a melhor resumo que encontramos foi esse, né, de uma das apresentações, dividindo em 4 grandes áreas, né, os frameworks para reporte, então o próprio GRI, o SASB, né, o CDSB, TCFD, as normas ISO, o relato integrado, EcoVadis e todos eles que estão aí. Então, são os melhores frameworks. Né? Então, preconizamos o uso desses frameworks, são as melhores práticas. Claro que você vai adaptar ao seu negócio, não é para utilizar tudo, é uma quantidade enorme. Você vai, com a pesquisa rápida através da IA, descobrir quais os melhores, né, frameworks e reportes para utilizar. Obviamente que o relato integrado, o IR, né, onde se soma tudo isso e você fica padronizado, então acreditamos que é legal. E temos um enorme conjunto de normas, né, das normas ISO e tantas outras, né, da UNFCCC, né, e tantas outras da própria Nações Unidas e assim por diante, e é específico se você for no mundo do crédito dos carbonos, do RED, a CRED Pro, daí você tem a Verra, Gold Standard, então a quantidade de reporting framework é enorme, né? Então é importante. Então, são as melhores práticas, vamos utilizar dessas melhores práticas para nos auxiliar, né? E aí, formulários que já estão prontos, padrões e assim por diante, isso vai nos economizar um tempo muito grande, né? As nossas equipes, enxutas como sempre, estão utilizando esses modelos, né? Vamos escolher o melhor modelo aqui no nosso curso para mostrar tudo isso. Temos daí depois, então, o segundo conjunto, que são os aspectos de regulação, né? E aí muito forte, né? Mais recentemente aí o CSRD, que é da Europa, muito forte, né? O mundo europeu bastante forte nessa regulamentação, eles estão buscando ainda o net zero em muitas cidades e indústrias ainda até 2030. Algumas já estão, né, no zero emissões, né, no equilíbrio entre emissão e recepção. Então, e tudo isso, então o CSRD também são utilizados, mas temos o TCFD, o SFDR e assim por diante. Então, são as melhores taxonomias, regulamentações, né? E no Brasil, essa regulamentação aí do mercado de carbono está por sair, estamos aí no nosso PL, projeto de lei, então tudo isso, mas nada impede, né, das regulamentações do IBAMA, né, muito forte, da CETESB em São Paulo e das as normas ambientais de cada estado e dos municípios também. Então, o aspecto de regulamentação muito forte precisa ser atendido. Os 4 conjuntos são os indicadores e índices, e aí trabalhamos muito forte, né, com as bolsas, os investidores, é um terceiro mundo ali, né, Sustainalytics da Bloomberg e assim por diante, o Dow Jones Index aqui no Brasil, a B3, né? Então é um conjunto também de ratings. Então, tudo que a gente faz no nosso ESG de nossa companhia, obviamente, vai interessar aos investidores, aos shareholders da empresa, o mercado de ações, né? Todos os investidores, os bancos, seguradoras e resseguradoras é a terceira grande área, né? Que é muito importante. E não menos importante, né, os índices globais e os princípios. Aliás, é o primeiro, né, da onde partiu tudo,
né? A nossa explicação deveria iniciar até por aí. Então, que é justamente, né, o GHG, o Greenhouse Gas Protocol, os Nações Unidas e o PRI, né, e as 17 ODS. Então, resumidamente, partimos de quatro grandes áreas. O início, onde se preconizou o quadrante superior esquerdo, né, do GHG, do PRI, das Nações Unidas e as 17 ODS, tudo isso veio lá do Acordo de Paris, né, de 2015, muito forte. Então, é o primeiro grande grupo. Imagine a massa de dados que tem isso, né? É enorme, né? A quantidade, as COPs anuais, tudo isso. Depois partimos para um segundo grupo, que é o superior direito, que são as melhores práticas em resposta, né, as necessidades. Podemos dizer que o primeiro quadrante, o Global Goals and Principles, são as demandas, né, tudo que se necessitou com essa problemática aí dos gases de efeito estufa, a gestão das águas, a gestão dos resíduos, né, a parte social de equidade e tudo mais. Então, o quadrante superior esquerdo é a demanda, aí então foram feitas as melhores práticas, os frameworks e os reportings do SASB, TCFD, GRI, assim por diante, e as próprias normas ISO. E aí, né, com o passar do tempo, então, tendo a demanda, tendo as melhores práticas, foram feitas e elaboradas as regulações, né, que são muito importantes, e aí cada continente a sua regulação mais forte, mais apertada ou menor. O grande, a CSRD da Europa é a regulação mais restritiva, né, que vamos apresentar aqui no nosso curso. E, por final, não menos importante, os investidores, é de onde parte tudo isso, inclusive, né? Partiu de uma grande força aí dos investidores. Então, Sustainalytics, Dow Jones e toda a parte informativa, Bloomberg e assim por diante. Então, imagine o arcabouço de informações, né, tende, vamos dizer, ao infinito. Como é que a equipe de ESG lida com todos esses stakeholders e essa grande big data massa de informações? A única maneira que conseguimos enxergar é através da inteligência artificial generativa. Foi elaborada também a ISO 20400 na tentativa de se tornar um padrão global, justamente para unificar todos esses conceitos. Tá? Tem um guia completo já na edição de 2021, vamos mostrar aqui no curso. Tá? No caso brasileiro, foi feito a APR 2030, temos um curso da Project Marketing justamente da PR 2030, mas indicamos então a ISO 20400, né, uma cartilha de compras sustentáveis na tentativa de unificar tudo isso. Então, ficamos com a ISO 20400 e a PR, né, 2030. E aí, justamente, a forma nesse mundo VUCA e BANI que vivemos, antifrágil cisne negro, né? O pós-Covid, toda essa complexidade, guerras de Rússia e Ucrânia, o mundo árabe, todas essas dificuldades, a pressão da China e assim por diante. Então, a quantidade de relacionamentos de stakeholders mostrado pela balança do lado esquerdo, mas todas essas normas pesa demais, né, o pratinho do lado esquerdo. E teremos que colocar recursos enormes, uma quantidade, uma equipe de ESG da nossa companhia enorme do lado direito para equilibrar. Né? E aí essa balança realmente ia ficar desequilibrada, né? Muitas coisas são feitas de uma maneira sem um princípio básico de tomada de decisão baseada em dados, e a maneira com que equilibramos os pratinhos, além de todo o conhecimento da companhia, dos recursos e assim por diante, é o uso da então IA generativa, é aí que veio para equilibrar, né? Dar um equilíbrio aí entre a demanda do
ESG e a demanda da companhia, toda a demanda ESG à esquerda e a demanda do Generative AI à direita. E aí, então, acreditamos, né? Esse pratinho aí foi a primeira vez que vimos, aí foi feito aqui pelo time da Project Marketing, né? Um mundo da demanda e um mundo da oferta. Então, esse equilíbrio, né, entre a demanda e a oferta, tudo, por exemplo, na busca do equilíbrio da diminuição da geração dos gases de efeito estufa, né, da melhoria da qualidade da água, da diminuição dos resíduos, inclusive resíduos plásticos, a ilhas de plásticos aí nos oceanos, resíduos diversos, buscar uma economia circular e assim por diante. Então, a forma de conseguirmos esse equilíbrio de pratinhas é através da Generative AI. E qual delas vamos utilizar, então, para o ESG? Quais? São muitas, né? E cada vez mais. Temos estudado as melhores plataformas, né? Temos a Microsoft Azure aí, eles fizeram uma grande parceria com a Equimetrics, e é a plataforma que escolhemos aqui, né? Pela facilidade, vamos mostrar por quê, mas temos aí a IBM Watson, temos a Google AI, a AWS aí com Clarity, tá bom? Temos então a Oracle Forte, Salesforce com Einstein e tantas outras, Pachama, Greenfield, Silvera, Watershed e uma quantidade enorme de plataformas, tudo, né, vieram do OpenAI, do ChatGPT, oriundos, e aí cada vez mais cada um cria o seu GPT, o seu chatbot, e por especializações, né, temos várias, e aqui da ESG Project temos usado o GPT Carmen, né, para utilizar todos esses cálculos do GHG protocolo, gás efeito estufa, e também na elaboração de todos esses relatórios. Mas vamos mostrar aqui no curso que de todos os estudos que fizemos, o mais simpático, fácil de uso e acessibilidade, até porque aqui no Brasil, e as grandes vantagens do Microsoft Cloud for Sustainability Community, da qual a ESG Project Market participa, e o Microsoft Sustainability Manager também, tá? Fácil de entender, né? A quantidade de massa de dados são enormes. Ele também permite a integração, então, com todo o pacote aí, né, do Windows 11, da qual também trabalhamos, e aí o uso do Copilot, e aí um grande project de SG Lake, né, que é a grande massa de dados, imagine de toda a família Microsoft, e aí no gestão de portfólio trabalhamos com o OpenAI, com também né, toda essa massa de crítica, né? E aí o Microsoft Sustainability Manager, específico para sustentabilidade, e o Compliance Manager, específico ali para o compliance do G, do ESG, mais o AI Plus. Então, essa é uma da qual estamos preconizando o uso muito fácil, rápido, né? Ali segue ali o link para a plataforma, tá ok? E aí tem a versão free também, tá? Para iniciantes, né? E aí, então, justamente, o Microsoft Cloud for Sustainability Partners, ele foi criado, então, esse grande conceito da Microsoft. A Microsoft trabalhando agora de uma maneira nova, né, mais aberta, principalmente nesse mundo do ESG, e aí estão várias consultorias, né, Accenture, Ernst Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, e tantas outras, né, e aí também com a plataforma IBM e criado então através dessa empresa e aí Equimetrics que tem, né, sua sede em Paris, na França, é o grande parceiro aí da Microsoft e temos utilizado com bastante inteligência, rapidez e principalmente praticidade e até para as empresas menores, né, e médias cada vez mais fácil. Todas as outras plataformas são excelentes, né? Do Watson da IBM,
e assim por diante, né, como mostramos aqui, então, né, o Google AI, né, o AWS com a Clarity, são todos sensacionais, né, e os específicos do Pachama, do Silvera, do Watershed, temos utilizado também, mas aqui essa integração, essa facilidade do Microsoft é muito grande, né? Já estão com Excel, Word, o Power BI e assim por diante. Então, essa grande integração, né? O Dataverse aí, os Power Apps, aí o Power BI, como falamos, o Power Automate. Então, isso deixa muito fácil o uso, né? E ainda como trabalhamos com portfólios de projeto, né? A gente também trabalha com Unplan, que também é sistema Microsoft, então com o GPT Sofia. Então a gente integra tudo e gera muito rápido tanto os relatórios ESG para processo de tomada de decisão, quanto também a gestão de portfólio, né? Então o Azure Monitor Dashboard permite a gente ver tudo isso fácil, gerado através do Power BI e assim por diante. Então é aqui o modelinho que temos utilizados. E para descomplicar toda essa quantidade massa de dados, nós dividimos e aí chamamos então, né, daqui da maturidade de projeto da Project Market, ESG Project Market, as três grandes pilares subdivididos nas suas áreas. Tá? Tudo que fazemos aqui na consultoria e na empresa, etc., nós dividimos por esses números mesmos. Então, nossas pastas, os nossos databases são guardados, né, inclusive pelas três cores. Então, o ambiental leva o pilar número um, verde, né? E aí 1.1, mudanças climáticas, 1.2, recursos naturais, 1.3, poluição e resíduos e 1.4, oportunidades ambientais, né? Nas oportunidades, colocamos tudo que é novo, né? Ainda por enquanto não colocamos nenhum outro item 1.5 por enquanto, o que tudo que entra no 1.4. Mas aí 1.1, mudanças climáticas, aí então temos a pegada do carbono do produto, aí é o GHG protocolo na veia, o cálculo do escopo 1, 2 e 3, né? Muito importante. Os financiamentos do impacto ambiental 1, 2, 1, 3, emissões de carbono propriamente ditas, então ali estão as tecnologias e tudo mais, e 1.4, a vulnerabilidade às mudanças climáticas. Tá? Essa foi a forma que encontramos da teoria dos conjuntos para que possamos ter aqui, né, uma ordem, né, de tanto dado a massa crítica de dados, a gente divide dessa forma, o nosso relatório tem que ser dessa maneira, o pessoal tem gostado, está bem prático, bem fácil de entendimento. 1.2, recursos naturais, o estresse hídrico, a biodiversidade do uso do solo e o uso das matérias-primas, as aquisições, assim por diante. Além do mais, essa divisão se aproxima muito da BNT 2030, que é do Brasil. Então, a gente aproveita tudo isso para que fique muito próximo, né? Então, esse aqui é o eixo 1, o eixo ambiental, falando do aspecto da BNT 2030. O 1.3, poluição e resíduos, as emissões tóxicas e resíduos, 1.32, materiais e resíduos de embalagens e 1.33, resíduos eletrônicos, né? Obviamente, outros resíduos, então, a gente está colocando grande parte no 1.32, né? E aí, 1.4, as oportunidades ambientais. Temos trabalhado a oportunidade de tecnologia limpa, 1.41, 1.42, oportunidade em construções verdes, e aí toda a infraestrutura verde, e 1.43, as oportunidades em energias renováveis, todas as novas rotas energéticas do hidrogênio verde, dos biocombustíveis, etanol, metanol e assim por diante, a biomassa, né, os recursos aí do gás, tudo essa nova tecnologia dos elétricos, né, dos híbridos, entram aí então no 1.43.
Aí na consecução, o pilar social, nosso pilar 2, nosso pilar magenta, dividido por 2,1 capital humano, gestão do trabalho, o 2,2 responsabilidade pela produtividade, o 2,3 oposições de stakeholders, né? E no 2,4 oportunidade social. Então, o item, né, social importante, né, da gestão da mão de obra, saúde e segurança, diversidade e inclusão, padrões laborais e o bem-estar e retenção dos empregados. Então, vejo que o capital humano muito forte nas organizações, né, preconizamos aqui, o time social da Project Mark trabalha muito bem isso. O 2,2, a responsabilidade pela produtividade, então, né, além de todo aspecto humano, temos que também ter empregados engajados, seguros, segurança dos produtos, segurança química, segurança financeira, segurança dos dados e privacidade, né? Isso é importantíssimo, e risco à saúde. Aí, oposição de stakeholders a gente chama de sourcing controverso, é onde todos os stakeholders que influenciam a nossa empresa e que a empresa influencia, a gente coloca no 2, 3, pela complexidade de stakeholders, nós agrupamos tudo ali. Óbvio que depois se desdobra 2, 3, 3, 1, A, B, C, D, aí depende de cada companhia, procuramos deixar junto ali, porque ele é bastante controverso, o próprio nome já fala, né, e como é que possamos atender a todos os stakeholders, as ONGs, regulamentações, governo, fornecedores, upstream e downstream, né, a logística da cadeia de matérias-primas, componentes, embalagens, né, toda a parte ali então das franquias também, e assim por diante, consumidores, usuários, a parte da comunidade no entorno, né? E também, então, os financiamentos, seguros, resseguros, stakeholders, né? Os shareholders. Então, veja que o 2, 3 era bastante complexo, bastante amplo, tá? E ele pode ser subdividido em vários. Nessa apresentação aberta, concentramos nos 2, 3, 1, mas temos, né, obviamente, um curso inteiro de 2, 3, 1, Source Controverso. E as oportunidades sociais, né? Então, também os novos itens que afloram e nascem, a gente coloca tudo na oportunidade social. Acesso à comunicação é fundamental, acesso a finanças, os cuidados com a saúde, aí é ODS número 3 direto, né? As oportunidades de nutrição e saúde também. Então, vejam, né, que a parte social estão toda no item 2, e o item 3, óbvio que é particular de cada empresa, que é a governança corporativa, né, e o comportamento corporativo. A cultura pertence a cada empresa, mas conseguimos subdividir nesses tópicos, né, que é a governança corporativa, a diversidade do conselho. Vejo que trabalhamos já a diversidade, esse conselho, né, desde o conselho, se a diversidade já está no conselho, obviamente está em toda a empresa. A remuneração executiva, se a remuneração executiva tem todos né, os OKRs que representam, que as metas ESG estejam com os executivos, então, obviamente, que vai se desdobrar a todos também. Então, a gente trabalha no nível executivo. A propriedade, né? Propriedade intelectual, a propriedade aí também entra o capital humano, o capital social da empresa, o capital de relacionamento, né? Todas as propriedades, o capital, né, financeiro da empresa, equipamentos, conhecimentos, normas e a própria cultura entra no item propriedade 313. O 314 é a cibersegurança, né, também importantíssimo justamente para utilizarmos a AI generativa aí da Microsoft e da Equimetrics, né, a plataforma ficar aberta,
né, aberta no bom sentido, porque tem todas as restrições, obviamente cada área tem a sua responsabilidade, o seu código, a sua permissão, né? Então isso tudo da cibersegurança 314. E não menos importante, obviamente, o 315, a gestão de riscos, né? Aí trabalhando o COSO muito forte, o COSO, né, nas suas quatro camadas, o COSO estratégico, tático, operacional, as auditorias de três níveis, né? Nível estratégico, tático, operacional e a auditoria externa, sua quarta camada, tudo entra na gestão de riscos, né? Imagine gerar a gestão de risco de toda essa massa crítica de informações do ESG, sem dúvida nenhuma, sem o AI generativo fica bastante complexo e difícil, né? E aí muitas vezes a gente toma decisões não baseadas em dados e aí os riscos realmente crescem e muitas vezes nem conhecemos este risco. Então, vejam só, né, o universo e a complexidade que entramos, né? E não menos importante o 3.2, que é um comportamento corporativo, aí está direto ligado à cultura da empresa, ética nos negócios, as práticas anticompetitivas e a corrupção, estabilidade, tudo isso no compliance organizacional, estão dividido na área azul. Tá? Então ficamos por aqui nessa introdução. Sejam muito bem-vindos ao curso. Vejam que a quantidade, né, a massa de dados é enorme. Né? Aproveitem o curso bastante. Tudo isso, as apostilas, material, os acessos, né, os links, as origens, né, da pesquisa e tudo mais, em todo esse conjunto são fornecidos aos alunos, além da mentoria e tudo mais. Então, sejam bem-vindos, né, bem-vindas, e vamos aqui abrir para perguntas e respostas. Sou Eduardo César, da Project Marketing, o seu promotor virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.